a Associação dos Advogados de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo têm a honra de recebê-los para o webinar Atuação das Mulheres no Futebol. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela parceria ao presidente da ASP, Dr. Mário Luiz Oliveira da Costa, aos administrativos Eduardo e Ângela, que há muitos anos nos apoia, e, aliás, 18 anos de parceria entre IBDD e a ASP, com N eventos, Fórum Brasileiro, enfim, obrigada pela parceria de todos. Gostaria de agradecer aqui a todos os filiados do IBDD que nos acompanham nesse momento, aos demais advogados associados da ASP e todos interessados e fãs dessas mulheres aqui, extremamente interessantes e atuantes no mundo do futebol. Eu gostaria de apresentar as nossas painelistas aqui. Primeiro, a gente tem aqui em cima, eu vou falar na ordem da minha tela, não sei se é a mesma de vocês, a Cristiane Gambaré. Cristiane é diretora do futebol feminino do Corinthians Paulista e é empresária também. A Thaís Picardi é ex-atleta de futebol, goleira e coordenadora do futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. E a Stephanie, que está em todas, nas redes sociais, inclusive nas webinars esportivas, é intermediária de futebol, é a terceira geração de uma empresa familiar, atua nessa atividade há 10 anos, gerindo a carreira de atletas e intermediando negociações nacionais e internacionais. Então, gente, nossa noite promete, nós teremos muitos assuntos aqui de extrema importância e estão aqui de todo o coração, apertaram as suas agendas, enfim, vamos aproveitar tudo que a gente pode dessas mulheres. Inicialmente aqui, dando as boas-vindas já e abrindo o nosso webinar de verdade, eu queria aqui passar a palavra para a Thaís, para que ela fale um pouco sobre as suas experiências no futebol, suas vivências, enfim. Thaís, a palavra está com você, a gente queria te ouvir, fique à vontade, muito obrigada. Boa noite a todos que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui, né? É um prazer muito grande, eu agradeço o convite, tenho participado sempre que possível aí de muitas conversas, né? Principalmente aí no meio do direito, sempre em OABs, cada vez mais vocês abrem as portas de vocês para falar sobre o futebol de mulheres no Brasil. Então, agradeço o interesse de vocês e que cada vez vocês possam entrar mais nesse universo, porque isso é sinal de que a gente está cada vez tornando mais profissional aí a nossa categoria, né? A nossa modalidade não, porque somos futebol, né? Então, somos uma modalidade só, mas a nossa categoria feminina. Eu não sei se você quer que eu me apresente um pouco, que eu fale um pouco sobre mim já, ou queria saber sobre a sua trajetória, seu início no futebol, conte-nos tudo. Bom, eu sou ex-atleta de futebol, eu pendurei minhas luvas, né, porque eu era goleira em 2019, foi a última vez que eu atuei, era uma sereia da Vila, mas atuei em todos os clubes daqui de São Paulo, inclusive o Corinthians, e, enfim, atuei pela Seleção Brasileira por 11 anos, minha primeira convocação foi em 2006 e a última em 2017, joguei em outros 3 países, joguei na Espanha, na França e na Itália, e após me formar em Educação Física, consegui me dedicar um pouco mais ao futebol e viver um pouco mais intensamente aí essa modalidade. Eu venho de uma família de 4 mulheres, 4 filhas, e a gente sempre gostou de futebol, sempre jogamos futebol desde pequena, então o futebol fez parte da minha vida desde o início, né? Eu utilizei o futebol como uma ferramenta de conhecimento, utilizei, se na minha época a gente não tinha salários altos ou
não pude estabilizar a minha vida financeira, eu utilizei o futebol como ferramenta para crescimento pessoal. Então, graças a Deus, todos os países por onde passei, eu fiz questão de aprender o idioma local, de conhecer como as coisas funcionavam, como a competição funcionava, estudei por onde eu passei e comecei a me interessar pela gestão do futebol. Vi que ali tinha um déficit muito grande de mulheres, né? A gente tinha muitas pessoas que vinham de outro universo, não conheciam o universo ali do futebol de mulheres e simplesmente eram encaixados ali por alguma questão, seja ela política ou, enfim, a questão que fosse. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ajudar o futebol feminino brasileiro de alguma forma, porque quando eu voltei, eu me deparei com uma realidade muito triste. A gente tinha descido alguns degraus ao invés de subir. Eu voltei da Espanha animada, porque a competição lá tinha evoluído muito, e cheguei aqui e tomei um choque de realidade muito grande. Então, eu comecei a me organizar com outras atletas para a gente talvez montar uma associação, mas realmente a gente não tem, as meninas não têm tem muito receio ainda do que fazer, como se organizar e tudo mais. Então eu segui estudando, comecei a fazer cursos ligados à gestão e em 2019 eu recebi o convite do Santos para fazer a coordenação da base. Inicialmente eu não topei, eu queria passar um tempo ainda estudando um pouco, me preparando. E aí quando foi no meio do ano de 2020, eu iniciei aí essa jornada. Tive o prazer de coordenar a base feminina do Santos, tive o prazer de conquistar, junto com a equipe sub-17, o primeiro título da base feminina do Santos. E fiquei durante o período, resolvi sair, montei minha própria empresa, ligada ao esporte também. Hoje eu tenho uma escola que desenvolve suas atividades dentro de condomínios em São José dos Campos, junto com o Ricardo Berna, que é ex-goleiro de futebol também. Recentemente eu tive o prazer de esse presente, né, que é ser coordenadora da maior e melhor federação do país, onde as coisas realmente acontecem, né, para o futebol feminino. Então, uma responsabilidade muito grande, mas uma responsabilidade muito gostosa, muito prazerosa, poder trabalhar para fazer a diferença aí na vida de milhares de meninas. E, enfim, é um sonho realizado, porque é onde eu iniciei minha vida esportiva, né, em geral. Foi meu primeiro título, né, foi um título paulista. Então, não tem prazer maior do que poder fazer o que a gente sonha, fazer o que a gente quer e no lugar que a gente sempre sonhou. Então, isso é um resumo aí da minha história. Thaís, eu vou aqui tomar a liberdade de te fazer uma pergunta. Você falou que quando você veio da Espanha, você tomou um choque de realidade. O que era tão discrepante do futebol de lá? Por que você tomou esse choque? E hoje, duas perguntas em uma, tá? E hoje, esse cenário melhorou? Então, quando eu saí do país, a gente estava num momento crescente, né? A gente vinha num momento de bons resultados esportivos. Eu tinha acabado de terminar minha faculdade e aproveitei para realmente ir conhecer, né, o mundo e tal, e achei que a Espanha era um lugar bacana para que seria mais fácil a adaptação também. E eu cheguei lá, o futebol feminino na Espanha era inferior ao do Brasil, tanto em organização quanto a competição e a qualidade mesmo, né, das equipes. E aí eu passei 5 temporadas inicialmente na Espanha e eu voltei acreditando que a gente teria seguido essa evolução, né? E quando eu voltei, eu me deparei com algumas realidades, assim. O Santos, que era uma equipe
que vinha se fortalecendo já não estava num momento tão bom. O Corinthians acho que não tinha também parado com suas atividades, se eu não me engano. E foi muito triste, assim, e diversas outras equipes que existiam tinham deixado de existir e a competição já não estava tão forte, não tinha a visibilidade que eu acredito que deveria ter, né? Então eu fiquei bem triste e enfim, diversas atletas que tinham um potencial muito grande também já não estavam atuando porque não tinham um mercado tão bacana para jogar. Acabaram parando bem cedo, entendeu? Interrompendo suas carreiras bem cedo. E a Espanha deu um salto grande de qualidade. Então eu esperava encontrar isso aqui, me assustei bastante. E hoje, para minha alegria, graças a um trabalho incessante de mulheres como essas que estão aqui hoje, a gente deu um salto de qualidade muito grande. Tenho que ressaltar o trabalho de todas as mulheres que estão trabalhando também nas federações, homens também, que vivem há muito tempo dentro desses locais e que realmente conhecem e trabalham pelo futebol feminino também, fizeram a diferença. Aqui em São Paulo, o Reinaldo, o nosso presidente da federação, o que ele fez aqui dentro foi uma transformação muito grande. Ele criou um departamento de futebol feminino, coisa que não existia, e trouxe a pessoa certa para iniciar o trabalho aqui, né? Ali, e já visto que hoje é quem está na CBF, quem está fazendo um trabalho maravilhoso. Então tudo foi caminhando. A gente ainda tem muito para melhorar, mas depois, eu acredito que depois da Copa do Mundo também de 2019, a gente deu um salto muito grande, entendeu? Porque a gente bateu muitos recordes de visualizações, de visibilidade, de transmissões, enfim. Foi algo extraordinário, até em questões de patrocínios, premiações, e isso, o Brasil foi o país onde a gente teve a maior audiência do mundo, né? A gente bateu competições masculinas, finais de competições masculinas nível europeu, entendeu? Então ali já não se tinha mais aquela desculpa de que não se tem interesse. Então isso se criou aí também um interesse. E também a FIFA começou a fazer uma campanha muito bacana, pedindo para suas associações membros obrigarem, né, que as equipes que estivessem em suas competições tivessem o futebol feminino, e isso transformou o futebol e vem transformando o futebol no nosso continente, não só aqui no Brasil. Então, são coisas paulatinas e associadas em várias partes diferentes que vão formando um quebra-cabeça e fazendo com que o futebol feminino tenha se consolidado como se consolidou aqui. Hoje, ainda que tenha gente que não gosta, vão ter que nos engolir, né, Cris? É isso. Ô, Thaís, e uma última pergunta. Você falou que quando você pendurou as luvas, você abriu uma empresa, uma escola, né? E hoje suas atividades, elas são similares às que você estava desenvolvendo? É um outro tipo de gestão? Você aprendeu na prática? Você se preparou para isso também? E hoje, dentro do cargo, na hierarquia da Federação Paulista de Futebol, que cargo dentro do futebol feminino que hoje você ocupa? A gente sabe que é coordenadora, mas na prática, o que você faz? Quais são as suas responsabilidades? Bom, a gente se prepara de diversas formas, mas um cargo como esse, até você começar a trabalhar, você não está preparado totalmente. É uma responsabilidade muito grande. E assim, uma responsabilidade que você só toma quando você realmente tem amor pelo que você faz. Porque muitas pessoas poderiam chegar aqui e só deixar a água correr, né? Continuar, deixar o rio fluir. E não é o que pessoas como eu, pessoas que vivem o futebol mesmo, feminino, querem e fazem, né?
Então, se eu estou aqui para fazer a diferença e seguir o trabalho das minhas precursoras, né? Então, a gente pode se preparar o quanto for, tem muita coisa nova para aprender, né? E o trabalho dentro de uma federação é totalmente diferente do trabalho no clube, são lados opostos, né? Você tem mentalidades diferentes para chegar no mesmo fim. O trabalho que da minha empresa é um trabalho mais voltado para a prática de futebol, mas é uma prática lúdica, usar o futebol como ferramenta de, é, de inserção, sociabilização, cidadania, exatamente, totalmente diferente, entendeu? Então, na verdade, você teve que... É aquilo, o advogado também, né? A gente tem que... Eu acho que em todas as profissões a gente tem que... Vocês têm que ter regramentos para se atualizar, a Stephanie ela tem que se inovar todos os dias, buscando meios de se comunicar com os clientes, enfim. E querendo ou não, por mais que o nicho seja o mesmo, você tem que buscar meios de desenvolver a sua atividade da melhor forma e sempre ir buscando se preparar, né? Não tem jeito. Você tem experiências que te ajudam, mas a gente vive uma constante busca do aprendizado, né? Exato, eu tenho uma sorte muito grande de ter passado por todas as faces do futebol, né? Eu estive dentro de campo, estive fora do campo, em uma outra função, e hoje eu estou numa função totalmente diferente. Então eu passei praticamente por todos os lados aí possíveis, né, do campo. Mas a gente tem uma equipe aqui dentro do departamento de competições maravilhosa, uma equipe extremamente capacitada. Eu tenho a sorte de ter alguém que trabalha comigo, a Vitória, que está aqui há um tempo maior, então alguém que entende muitos processos e o que acontece aqui dentro. E também o pessoal daqui do departamento é muito solícito, todo mundo trabalha em prol mesmo, tem já uma paixão muito grande também pelo futebol feminino, então as pessoas aqui dentro, eu tenho a sorte de estar dentro de uma empresa que trabalha de verdade, todo mundo aqui está remando para o mesmo lado, se esforçando ao máximo para fazer o melhor futebol do Brasil, entendeu? Então, aqui dentro eu trabalho com a excelência. Então, se tem um lugar excelente para eu estar e me desenvolver como profissional, fazer um bom trabalho aqui, porque eu conto também com peças de suma importância que vão fazer, cada um tem sua função. E qual é a minha função aqui dentro? Bom, planejamento estratégico, principalmente, então trazer inovação, trazer o que tem de melhor para as competições, trazer novas competições e fazer o futebol feminino, o futebol de mulheres acontecer dentro do estado. Então, tudo que é relacionado ao futebol paulista está debaixo da minha alçada, digamos assim. Você virou a mãe do futebol paulista, é isso? É isso. Basicamente. Não, Parabéns assim, pela não vou conquista. falar que eu não tenho idade para ser a mãe, né, Cris? Que já não dá para enganar mais. A gente até tentava quando era atleta, mas sim, basicamente isso. Thaís, parabéns pela sua trajetória, obrigada por compartilhar conosco. Eu acho que histórias como a sua são extremamente motivadoras, demonstram que com garra e dedicação a gente consegue chegar assim, né? E você vê que no começo você começou a contar, e aí quando a gente vai buscando, você acabou abrindo e contando tudo, né? Assim, trazendo todo o seu conteúdo, todas as suas vivências, todas as suas experiências de atleta, de gestora, enfim. São histórias como a sua que nos motivam todos os dias. Obrigada. Cris, vou passar a bola para você, que também vem da área técnica, que também tem bastante a compartilhar, que já tem esse conhecimento, inclusive, enquanto atleta aí, né, com a Thaís nos campos, né, já se conhecem de outros campos, eu diria. Enfim, a palavra está com você. Obrigada. Obrigada, Raquel, meninas, para fazer parte de mais um evento falando do futebol, falando de mulheres num campo tão visto por homens, né? E você, Raquel, aí defendendo a nossa, não digo guerra, mas a nossa vontade realmente de estar falando sobre futebol. A Thaís eu já conheço há algum tempo, agora esses últimos anos até um pouco mais,
mas eu vou falar um pouquinho de mim agora, até para que conheçam, né, todo mundo que está nos vendo. Eu sou Cristiane Gambaré, sou gestora, diretora do futebol feminino do Corinthians. Eu retornei, já tenho uma história muito grande dentro do Corinthians, fui durante 11 anos conselheira, então, estatutariamente, eu conheço muita coisa do clube, vivo e amo esporte, a Thaís e as meninas sabem o quanto gosto. Migrei agora, recentemente, do futebol, né, de brincadeira para o futevôlei, que é isso, para a gente já não, né, não... Então, eu sempre fui muito participativa do esporte dentro do clube. Eu ainda no conselho, foi feito um pedido para mim, para que eu montasse um projeto em 2015, já executando para 2016, um projeto para o futebol feminino, porque o atual presidente da época era o Andrés, ele já sabia da obrigatoriedade, e eu agradeço muito aquela obrigatoriedade que nós invertemos a palavra e usamos dentro do nosso contexto, a oportunidade de mostrar um bom trabalho. E essa obrigatoriedade nos deu essa oportunidade. Aí nós montamos, eu comecei, realmente, foi feito um pedido, imagina, de um presidente, e o próximo presidente que viria também queria que acontecesse, e aí nós fizemos um projeto, eu acho que na hora certa, no momento certo, era um projeto com uma parceria de um outro clube, que já tinha um conhecimento na área do futebol feminino, e começamos em 2016 realmente essa parceria. O Corinthians não tinha, ele ficou ausente do futebol em torno de uns 9 anos, ele teve futebol feminino, quando a Thaís falou agora, final de 2007, 2008 e terminou em 2009, foi pouco tempo do futebol, até por conta de campeonato, por conta de visibilidade, por conta de investimento, porque realmente quem tinha o futebol no passado, antes de 2016, é um investimento muito alto. Enfim, então eu montei o projeto para o Corinthians, já com a parceria, deu uma sinergia muito grande, o Altax, Corinthians, os presidentes já se conheciam, e aí nós aprendemos a trabalhar com o futebol nesse momento, 2016 e 2017. Em 2019, nós já sabíamos que cada clube teria que participar dos campeonatos, né, e querendo realmente a vaga no torneio sul-americano, teria que ter o feminino. E aí, mais do que nunca, era o momento de estar como gestão própria dentro do clube. Em 2018, nós trouxemos a gestão própria para o clube, e aí realmente onde tudo começou. E aí começou a entender mais, a criar um departamento que não se tinha, e nós realmente conseguimos fazer isso com muita calma. Abrimos mão de uma vaga da Libertadores, que tínhamos direito com um parceiro, para realmente ficar com uma gestão própria e com a condição de ter todos os campeonatos com o nosso direito federativo. Então, existem aquelas regras, como você bem falou, Raquel, que nós somos regrados, né? O futebol, independe, como a Thaís comentou, é um único futebol, é um único regulamento. A condição de visualizar que se difere do masculino e o feminino, mas é a única pretensão e um objetivo é o único, é de fazer o melhor para o futebol. E aí, nesse ano, nós conseguimos uma gestão própria, e aí foi quando começou realmente a nossa história, e o futebol feminino, eu digo e agradeço até o Santos, na época era o Modesto, falava, Modesto, muito obrigado por você permanecer todo esse tempo, e realmente ele tinha um carinho, e ainda tem um carinho muito grande pelo futebol feminino, mas sozinho ele não ia conseguir, né, estar mudando o cenário. E aí veio um Corinthians, que nós tínhamos esse apoio, talvez por eu conhecer realmente todo o ponto estatutário do clube, me facilitou, e facilitou a entrega e realmente o projeto vingar dentro do clube com a sua proporcionalidade, né? Então, nós conseguimos juntos com a comissão que veio do Audax, mais quase 95% das atletas que retornaram também vieram comigo, fizemos o projeto e estamos aí até hoje. E aí, gente, acho que com o passar do tempo aí, né, dessa nossa conversa, vou contar um pouquinho mais, mas realmente é um time considerado imbatível, é um time que todo ano nós melhoramos uma situação,
que é o caso até das leis, né? A gente aprimora realmente, insere as leis dentro do... E a concordância do futebol, se é para um, por que não para os outros, né? E aí, em 2020, nós conseguimos até efetivar a contratação via CLT de todas as jogadoras. Isso foi uma conquista importante para nós, é uma conquista importante para o trabalho, né? Para a inserção do futebol feminino nacional, futebol de mulheres, e em 2020, antes da pandemia, elas foram registradas, então, assim, com direito legal delas, e a Stephanie aí pode depois comentar um pouquinho mais, com direito legal, com CLT e o direito de imagem. Isso nós conseguimos evoluir um pouco mais as meninas, né, as atletas, elas entenderam que elas são um produto, elas são empresas, então elas formaram a empresa, cada uma tem a sua empresa, para trabalhar a sua imagem. E com isso, com as informações que nós passamos, elas entendem que hoje é muito importante a conduta delas, não só dentro de campo, mas a conduta fora de campo. Hoje elas são vistas, elas precisam ter informações corretas, tanto informação de regulamento de jogo, tá? Mas também informação legal do que elas estão, quais são os benefícios dela, um fundo de garantia, umas férias, um descanso, uma condição de ter um bom convênio, condição de estar realmente sendo assistida e ser uma trabalhadora, né, nacionalmente falando, é uma trabalhadora do futebol. Isso nós conseguimos em 2020, 2021 e mantivemos, e com isso as categorias de base ganham o contrato de formação de atleta, que é configurado, é uma configuração muito importante, que depois até a Stephanie pode falar um pouquinho mais também, por ela ser, né, lidar com essa parte, mas o Corinthians fez questão de fazer as coisas como fosse, como mandasse realmente a nossa legislação, para que elas entendessem. Com isso, você tem um pouco mais as atletas não só destacando dentro de campo como fora de campo. A importância desse respeito, dessa formatação foi muito produtiva, foi muito positiva. E aí, em 2000, quem sabe, quem acompanha, né? Hoje nós temos um projeto de 6 anos com 11 títulos. Realmente assim, nem nós planejamos, alcançamos e falamos, nossa, conseguimos mais, temos que fazer mais para o ano seguinte. E isso nós vamos buscando ano a ano. Eu tenho uma pretensão, desde o ano passado, de ser referência nas categorias de base, e esse ano nós estamos reestruturando todas as categorias de base, a minha categoria de base, para que eu consiga ser uma referência em 2 anos. É uma motivação, e logo, logo nós estamos trabalhando para que as mulheres realmente façam com todo o conhecimento e condição. Mas isso é um pouco da história do Corinthians e do projeto que eu toco, né, que eu estou à frente, mas com apoio hoje de homens dentro do clube, que é impressionante. Como nós conseguimos valorizar e fazer com que eles gostem. Então, imagina, pessoas de conselho deliberativo, são pessoas um pouco mais, né, antigas, que tem hoje elas assistem, sabem exatamente cada atleta que entra e sai. De cada jogo, as que fizeram as transferências, as que estão sendo contratadas e por que saíram. Então, é isso. Hoje eu estou à frente aí eu vou te dizer com muito orgulho que realmente hoje nós somos referência no futebol feminino no cenário nacional e na América também. Cris, para as pessoas que não te conhecem, você conta aqui que você é conselheira. Então, assim, eu acho que, primeiro, deve ser um grande prazer você ter essa conquista e ter construído sua história profissional. Você é referência, assim, no futebol feminino. Você tem o respeito de tantas mulheres envolvidas nesse meio, isso é indiscutível. E isso começou pelo amor ao seu clube, né? Então, você veio de uma torcedora, né, como conselheira, defendendo e acreditando, mas e o amor ao futebol feminino? Ele partiu da onde? Como foi isso? Não, Raquel, eu tenho uma história com futebol também, brinquei bastante com futebol. Eu não vou falar que eu fui jogadora como a Thaís, né? Enfim, não participei de campeonatos, mas eu joguei muito na várzea. Então, eu era atleta, com 9 anos eu fui atleta de basquete,
Fiquei durante praticamente quase 7 anos sendo atleta federada de basquete, joguei no Corinthians, Juventus, Alphaville Tênis Clube, enfim. Mas eu casei muito cedo, tive 2 filhos, né? Fui morar fora, fui morar no Sul, e depois eu retornei para São Paulo já com 2 filhos e 21 anos de idade, porque eu casei com 17, tá? Com 21 eu já retornava a São Paulo. E aí eu descobri, foi feito um pedido para mim, olha, Cris, tem um campeonato de basquete, um de futebol, mas nós temos que participar, mas coisa de eventos de 10, 11 clubes mais ou menos pequenos. Você pode participar? Eu falei, poxa, eu já estou fora do mercado, né, fora das quadras há algum tempo, mas eu vou participar. Enfim, quem aprendeu a andar de bicicleta e a nadar nunca mais esquece, né, meio que isso. E aí eu fui para esse evento, para essa competição, me destaquei no basquete, porque era o meu know-how, mas enquanto futebol foi a minha paixão à primeira vista. Se tem uma paixão à primeira vista, foi o futebol. E aí eu participei de um campeonato e era um futsal, e no futsal eu me destaquei. Então você acha o quê? Vamos destacar e vamos melhorar. De lá para cá, com 21 anos, eu conheci o futebol. Eu nunca mais parei de jogar. Então eu montava time, eu fui para o clube, montei os times dentro do clube, eu ia para onde eu ia, eu montava os times e nós participávamos, ou era de brincadeira ou era de campeonato. E aí eu só parei realmente quando eu assumi 100% o futebol feminino do Corinthians. Não que eu parei, mas eu reduzi a minha participação nos campeonatos, as brincadeiras. Então, dentro do clube, eu já tenho uma escolinha que eu montei há 10 anos atrás, tem 70 meninas, e quem toca isso daí agora é um pessoal, né, que já está lá. Então, assim, eu tenho total confiança, mas esse amor ao futebol veio dessa paixão por eu gostar muito de esporte. E fui convidada a ser conselheira porque eu era muito participativa dentro do Corinthians. E aí eles viam que eu participava de muitos esportes, eu estava de um lado, estava na academia, estava no basquete, estava correndo, estava isso, estava fazendo. E aí eles me convidaram e eu aceitei esse desafio, tentando conhecer um pouco mais, e não tinha essa pretensão de futuramente ser alguma gestora, uma diretora, não tinha essa pretensão, mas eu tinha um amor pelo futebol. E eu achava que bagagem, né? E bagagem. Você podia não ter se profissionalizado à época, mas você tinha conteúdo e aquele amor agregado a uma oportunidade fez com que tudo ocorresse, né? Tudo se realizasse. Né? É isso mesmo. E aí foi quando eu consegui implantar essa escolinha em 2000, quando a Thaís foi jogar lá também, eu consegui implantar essa escolinha se manteve durante muito tempo, até hoje, mas eram poucas as meninas que iam, então, assim, muito pouco sócia, algumas militantes, e aí, quando realmente o futebol feminino, nós fizemos o projeto, e o Corinthians começou a estar, né, com uma boa visibilidade, a escolinha estourou. Então, hoje eu tenho em média 70, 80 meninas de 11 a 50 anos que querem jogar, é isso, que querem brincar e querem entender o que é o futebol. Então, eu imagino a alegria que você deva sentir, porque assim, você falou assim no início da minha pergunta, em resposta. Não, eu jogava na várzea. Então, assim, foram anos de dedicação a um esporte, você não se profissionalizou como atleta, mas você conquistou isso para as pessoas que você faz gestão. Então, deve ser um imenso prazer o momento que você vivencia hoje, né? Porque é uma conquista, né? Sim, é uma conquista, e sabendo que quando nós íamos para alguns campeonatos, eram muitos homens, então sempre eles eram o jogo da frente, depois eram nós, nunca... Então, enfim, eu sentia me incomodava algumas coisas, por todas elas que estavam lá, ninguém queria brincar, queria jogar porque gostava, independente da sua condição física, mas é porque gostava, e nós tínhamos que ser respeitados. Então, assim, isso me deu muita força, e me deu, como você falou, uma bagagem. Então, na várzea, eu conheço todos. Meu marido fala assim, estou indo jogar em tal lugar. Conheço. Estou indo para tal... Conheço. É isso. E assim, se ele não joga, eu falo, mas por que você não vai jogar hoje? Tem que jogar. Pode jogar futebol. É isso. Então, a gente cria uma paixão, né? Quem ainda não participou, a Thaís sabe. Eu não sei se a Stephanie já jogou, mas assim, quem realmente entende que é simplesmente um amor, é uma paixão mesmo. E um respeito que a gente tem que ter por nós e pela conquista do futebol.
E assim, você mencionou que teve aqui um comentário aqui no chat, a Maria Laura Michelin Alves, simplesmente delirando com a Cris, sou corintiana, te acompanho o time feminino desde o início. Deve ser muito prazeroso, né? Você tem uma legião de fãs hoje, né? Assim, todos vocês atletas estão meio acostumados com esse mundo, enfim, mas deve ser muito gratificante. E você comentou que hoje elas têm o registro em carteira, que na verdade, assim, é uma luta, não só no futebol feminino, mas em outras modalidades. Há pouco tempo, a Liga Nacional de Basquete condicionou que só poderiam estar inscritos nos campeonatos os atletas que estivessem nos registros em carteira. Então, assim, você acaba tendo muito apoio das entidades de desporto quando tem isso também, e é uma luta constante por conta de Lei Pelé, de ter inicialmente só um reconhecimento do futebol. Então, é conquista, né? Esse registro em CTPS é conquista, a questão de um contrato de natureza civil para o direito de imagem é conquista, e o direito de arena, como é que está nesse meio tempo aí, nesse entreveio aí, como que ficou? Esse é um assunto que a gente tem que realmente trazer muito à tona. Eu acho que é importante, é um cenário, já o futebol feminino nacional, e não só nacional, na América, tá? Porque nós participamos de Libertadores desde 2017, então nós sabemos hoje a conquista e a visibilidade disso. Então, direito de arena é um assunto para ficar em pauta, é um assunto que tem que ser falado, é um assunto que tem que ser, na realidade, regularizado para a modalidade. O futebol feminino é visto, eu sei que nós temos ainda muita conquista, mas eu acho que já é hora de começar a falar, já de começar a planejar. Todo mundo, não só quem organiza, mas também os clubes e também todos os outros, as entidades que têm que estar envolvidas. Eu acho que a gente já começa a planejar, já é bom se falar, vai ter, se Deus permitir, vai permitir ainda, o ano que vem vai ter o Mundial, e a conquista está vindo, passo a passo, mas vamos planejar, vamos falar, já é hora de falar direito de arena, já é hora de comentar muito como você faz uma transação internacional, já é hora mas na sua proporção é hora de falar, é hora de planejar, é hora de se organizar, e é importante essa menção e esse comentário. Dentro do Corinthians, eu falo do cenário do Corinthians, mas eu converso com todos os gestores, alguns com um pouco menos de conhecimento, outros com mais. O importante o futebol feminino hoje tem que ser gerido por pessoas que gostam, como a própria Thaís falou na apresentação dela. Nós temos um carinho, temos um respeito, nós queremos, sim, mas você não pode ser só o profissional, você tem que gostar para executar e fazer. É um cenário mais difícil, mas não é impossível. É um cenário que hoje nós conseguimos trabalhar da melhor forma para o futebol. Então, sem os vícios do que já se tem do masculino, que enfim, é um mundo diferente, proporcional nosso, mas é uma realidade. Então, nós conseguimos hoje, eu tinha desde o outro, do Andrés, o Roberto de presidente, agora o próprio Duílio, nós temos que fazer com o futebol feminino que nós não conseguimos fazer com o masculino, colocar na linha, colocar da forma que deve ser colocado. Então, desde empresário, desde intermediário, desde a organização, desde o planejamento, desde um direito de arena, que envolve sindicato, desde tudo um bem planejado. É hora, vamos colocar no papel e o que vai acontecer, para que todos consigam trabalhar seriamente nesse produto. Então, é isso. Olha, tem alguém de... Nossa! Olha, é a Thaís, é isso? Peraí que eu não tô... Desculpe, meninas. Thaís Helena Souza, eu moro em Dublin. Hoje, montamos um time de futebol feminino só com torcedoras do Corinthians que moram aqui. Sou advogada apaixonada por futebol e pelo Corinthians. É o fã-clube da Cris aí. Não, e Dublin, assim, eles são tão longe, tão distante. Eu recebi o material deles, já estou para mandar um vídeo para vocês, viu, Thaís? Eu, Milene e o próprio Arthur, porque realmente a história deles é bem bacana, eles estão muito distante, né, de uma nossa realidade, e ainda eu respondi no Insta dela essa semana,
parabéns por eles investirem e realmente motivarem as mulheres de um lado tão difícil, e outra, é cultura diferente, enfim. E eles levaram o Corinthians, a paixão do Corinthians para lá, e eles abraçaram a causa, abraçaram as mulheres e estão ensinando. Então, tem professor lá, é bem bacana, e eu coloquei no Insta deles, falei, olha, parabéns, o Corinthians está mostrando que é o mesmo Corinthians em qualquer lugar do mundo. E é isso, Thaís, parabéns, e continuem, e vamos inserir mais mulheres nesse cenário, porque é apaixonante. Cris, obrigada, viu? Agora vamos lá, vou passar a palavra para a nossa, como disse a Cris agora há pouco, blogueirinha. A Stephanie tem 10 anos aí de experiência na área, mas uma cara de menininha, e assim, inevitável não virar fã dela nas redes, gente. Ela te conquista com todos os vídeos, a mãe do atleta, a avó do atleta, a família do atleta. Vamos aqui ouvi-la. Vamos ouvir a história da Stephanie e os causos que ela tem para contar para a gente. Mas, sigam, né? Não é propaganda, sigam ela nas redes. Vocês vão se divertir muito. É muita história. Stephanie, a palavra está com você. Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Para mim é uma delícia estar com todas vocês aqui. Raquel, Cris, Thaís, a gente estava batendo um papo antes de ficar ao vivo. E é muito gostoso essa troca de cada uma em uma área específica, mas que se converge. Então, é muito legal essa nossa sinergia e essa nossa dedicação como mulheres e pelas mulheres, né? Independente hoje da nossa atuação específica, mas eu acho que estamos aí representando a classe feminina, mostrando quão dedicadas somos e apaixonadas pela nossa atividade. Então, é muito gostoso. E falando desse meu lado blogueiro aí, é porque eu resolvi transmitir de uma forma mais leve o meu dia a dia, e o dia a dia de muitas famílias que acabam me procurando por ser intermediária de futebol, que é muito legal, eu sou apaixonada pela minha profissão, e eu acho que a grande vantagem, vamos assim dizer, dessa minha área é que eu tenho a oportunidade de trafegar em todas as outras. Então, eu converso com clube, eu converso com federação, eu converso com os advogados, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, porque quando a gente fala de um atleta, a gente acaba gerindo a carreira dele como um todo. Então, o atleta, ele tem os seus contratos negociados com os clubes, participa das competições, eles têm aí as suas lesões, a prevenção que ele faz, esse contato com os veículos de comunicação, a própria utilização deles nas redes sociais. Então, é muito legal essa minha área, essa minha atividade, por todo esse trânsito que eu acabo tendo. Eu vi que uma parte, a Thaís falando, a Cris também, me jogando a bola aí para essa parte de contratos, de negociação, e tem tanta gente que às vezes me confunde, né? Fala assim, oi, doutora, quando a gente entrou aqui na live antes de começar, o pessoal que está aqui organizando também, e eu falo, gente, eu não sou doutora não, é só porque eu acabo tendo que entender um pouquinho de cada coisa, mas de fato eu preciso aí de todo o apoio jurídico de quem realmente entende todos os detalhes, mas é impossível que uma empresária de futebol não tenha esse entendimento, porque para você atuar hoje no mercado do futebol, gerindo carreira, orientando, assessorando os atletas e as famílias, é fundamental que você tenha conhecimento sobre os regulamentos da FIFA, CBF, aqui no Brasil, no nosso caso, para que a gente possa conduzir a carreira dos atletas com segurança e da melhor forma possível quando a gente está também em contato com os clubes. Isso porque esses regulamentos, eles são mudados, né? Eles são atualizados, vamos assim dizer, a cada ano,
Então, é muito importante que a gente acompanhe essas atualizações e passe toda essa segurança para os atletas. Então, entrando um pouquinho na minha história, além de tudo isso que eu comentei com vocês, nessa minha parte feminina, né, vamos dizer, no futebol, eu trabalho numa empresa familiar, ela foi fundada pelo meu avô, que foi um dos pioneiros na área de gestão de carreira e intermediação de atletas, principalmente na parte de intermediação. Ele começa intermediando, e aí eu vou pegar um gancho com a Thaís. Ele começa a atividade dele no futebol intermediando jogos. Então, ele criou, ele começou fazendo essa organização, né, esse networking entre os clubes, principalmente sul-americano, do Uruguai, onde meu avô nasceu. Então, o primeiro jogo que ele realizou como agente de jogos foi entre o Peñarol e o Flamengo, e aí ele começou a organizar também não só jogos amistosos, mas excursões, torneios, porque o calendário naquela época, no início dos anos 70, permitia isso. E aí, em decorrência disso, veio a oportunidade de intermediar os atletas. Então, ele começou a trazer bastante atleta sul-americano para o mercado brasileiro e depois foi levando esses jogadores para o mercado europeu, para o mercado asiático, enfim, e por aí vai. A gestão de carreira, ela veio em decorrência da intermediação, então os atletas pegaram confiança no trabalho do meu avô, viam que isso de fato ia acontecendo de uma maneira positiva, segura, onde tudo era muito bem organizado, e aí eles pediam para o meu avô cuidar da carreira deles, né? Então, eles tinham esse envolvimento com ele e nasce aí, então, a gestão de carreira, ou seja, a gente começa a fazer isso mais a longo prazo. A grande diferença do trabalho do meu avô, do meu pai e do meu tio, que é uma empresa familiar, para mim, hoje, é que eu comecei a trabalhar com as categorias de base, coisa que meu avô não fazia, porque naquele momento os atletas, eles eram negociados quando eles já tinham mais de, por exemplo, 22, 23 anos, já atuando, obviamente, na equipe principal dos seus clubes, e hoje a gente vê que os atletas, eles estão tendo as carreiras assessoradas desde jovenzinhos, né? Aí muito mais focado nos pais, que é o que o regulamento permite, essa assessoria para eles, e a partir dos 16 anos com contrato profissional, eles podem contratar os serviços dos intermediários oficialmente. E a gente viu e acompanhou que vários atletas foram vendidos já com 16, 17 anos, só foram para os respectivos clubes no exterior quando cumpriram os 18, mas que essa é uma realidade, e eu acho que é a grande novidade desse momento, e que acaba diferenciando um pouco do trabalho que o meu avô fazia de um tempo para trás, para essa atualidade. Então, eu tive que readequar um pouco o trabalho da nossa empresa para que a gente pudesse atender, de fato, hoje essa demanda que é uma realidade e intensificar essa questão da gestão de carreira quando ela começa com os pais. Então, eu faço esse trabalho de assessoria esportiva para os pais, quando os atletas ainda não têm idade para contratar os serviços dos intermediários, onde eu tiro bastante dúvidas, onde eu ajudo eles nessa condução de carreira, desde pequenininhos, até o momento que aí a gente já pode trabalhar a carreira deles de uma forma mais efetiva, ou seja, a gente começa a negociar os contratos deles, que nem a Cris falou, na idade que é possível o contrato amador, o contrato de formação, se o clube é considerado um clube formador, e aí já começam depois o contrato de trabalho, o contrato de imagem, contrato entre os clubes, né, quando já tem aí uma transferência, seja ela onerosa ou não, seja em definitivo ou por empréstimo, e por aí vai. Então, é um trabalho realmente muito legal, que eu gosto bastante, está aqui no sangue da família, não tem como, e é muito gostoso estar aqui dividindo com vocês um pouco desse meu dia a dia, junto com essas mulheres espetaculares que estão aqui também.
Obrigada, Esther. Eu queria fazer uma pergunta para quem quiser responder de vocês, enfim. Não sei se vocês viram essas últimas atualizações, enfim. Cris, ou mais até para as próprias gestoras, Cris ou Thaís, o que vocês acham sobre essa busca de direitos, né, mínimos para as atletas, né, femininas, no que tange a questão de licença maternidade? O que vocês acham desse direito? Eu posso falar só um pouquinho quanto clube, tá? Eu acho que enfim, não só quanto clube, mas quanto ao empregador, né, independente de qual é a sua finalidade, é importantíssimo, porque não só atuando como profissional, mas como ser humano, é a única ser que procria, o homem não procria, é uma realidade, né? Então, é o mínimo que tem que se ter realmente, é todo esse cenário de acompanhamento de base, que se possa indefinidamente, né, estar em qualquer lugar, mas tendo todo um respaldo saudável, um respaldo de trabalho, um respaldo realmente é importante. E quanto ao Corinthians, eu ainda brinquei quando elas foram profissionalizadas, que hoje elas têm agora tem mais garantia ainda, né? Sendo realmente, agora elas têm todas as garantias pertinentes ao trabalho, independente, mas pertinentes ao futebol e ao trabalho. Aí eu acho que a Thaís pode falar um pouco mais, porque ela já atua nos dois cenários, mas quanto a clube, realmente é um ganho, mas já deveríamos ter uma feito conquista, isso há muito tempo. É uma conquista, mas já deveria ter sido feito antes. Porque, independente de ser, né, da profissão dela ser uma atleta, né, ela é uma trabalhadora e ela tem né, a gente vai falar de equiparação, de paridades de gêneros, mas, né, ela é um ser humano como qualquer outra trabalhadora. Então, eu também acho que... e aí vem os nossos gargalos e dificuldades diárias de luta. Mas, Thaís, vamos lá. Assim, eu vou falar não como gestora da federação, primeiro como mulher, né? Eu acho que é um direito mínimo que deve ser garantido para uma mulher. Acho que é um mínimo, né? É engraçado como isso é visto, às vezes, como um problema grande. Não sei se vou usar uma linguagem chucra, mas eu acho que todas as pessoas nesse universo nasceram de uma mulher. Eu tenho essa impressão. Então, para começar, se você está nesse mundo, a primeira coisa que você tem que pensar é que, se fosse com você, se colocar no lugar da pessoa, do ser humano, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar muito mais como seres humanos antes do que empresários ou gestores. Então, a gente precisa garantir que cidadania para essas pessoas, para essas mulheres dentro do esporte. E a saúde mental, né? Porque isso também afeta demais, né? Exatamente. Mental, exatamente. Isso também afeta. A gente tem, o próprio Corinthians tem um exemplo de uma das maiores atletas brasileiras, que tem mais visibilidade, uma qualidade e um nome muito grande dentro do cenário. Ela ficou parada por anos para poder ter o filho dela, que é a Tamires. Não foi o caso do Corinthians, foi antes dela estar no Corinthians, enfim, já faz muitos anos, mas você imagina o gap que ela teve na vida dela como atleta por não ter um apoio, não ter ali uma equipe que desse um suporte, ou naquele momento não ter realmente uma competição consolidada, que pudesse dar realmente condições de trabalho mínimas ali para ela como mulher. O quão difícil o gap que ela teve na carreira dela como atleta. Imagina se hoje ela é o que ela é, imagina se ela não tivesse tido esse gap na carreira dela, entendeu? Então, a gente fala muito do Brasil, futebol feminino, isso e aquilo, mas, gente, a gente tem que ser consciente de tudo que essas atletas passam aqui no nosso país, entendeu? E é de suma importância que nós, como gestores, e até nós aqui, enquanto federação, que a gente atue com seriedade e que a gente exija das nossas equipes que tenham seriedade para
as atletas, para com as pessoas que fazem a competição acontecer, né? Então, pessoas que têm boas condições de trabalho, elas atuam da melhor maneira, gente, em qualquer lugar. Empresas que têm políticas que visam ali a saúde mental, a saúde física, pensam nos seus funcionários como seres humanos, eles têm resultados muito melhores. Não é diferente dentro do futebol. Então, para mim, isso não tinha nem que ser uma discussão, entende? É algo que é extremamente natural, faz parte do pacote. Se você lida com mulheres, você tem que saber que você não pode lidar com um atleta como um objeto apenas, entendeu? Não é um mutante, né? Exatamente. É um ser humano que a gente deve ter respeito, cuidado e claro, e também tem as contrapartidas, né? Mas, assim, a gente tem o lado do clube também. Os clubes têm muita dificuldade, a gente não é profissional ainda, mas o clube tem que, no mínimo, dar uma dignidade para esse atleta, dar um suporte, entendeu? Da forma que eles consigam, mas essa mulher, essa mãe, não pode ser simplesmente deixada de lado. Isso não pode acontecer e a gente não pode permitir em nenhuma das faces, nenhuma das nossas instituições, né? É claro que a gente está muito longe ainda de ter o que a gente quer, né? De ter o ideal. Não são todos ainda que têm essas práticas. Aí, aqui em São Paulo, a gente tem, graças muito ao trabalho que a federação faz e a seriedade que tem para com o futebol feminino, né? De dar condições para que esses clubes possam ter um calendário adequado, um calendário bacana, faz com que eles possam se estabilizar mais, buscar, porque isso é muito importante, os clubes precisam de calendário. Como é que você atrai um patrocinador sem calendário? Como é que você se mantém anualmente aí sem calendário? Disciplina é tudo, né? Em tudo, não tem jeito. Exatamente. Então, a gente está num estado que é muito... que tem um desenvolvimento que anda em outro ritmo, né? Um ritmo diferente do resto do país. Então, o que a gente tem que fazer é inspirar e tentar puxar aí, né? Fazer com que outras federações, outros estados se inspirem com o nosso trabalho, que a gente consiga propagar e fazer que esse crescimento se expanda cada vez mais para fora da nossa região, né? Posso pegar um gancho? Fique à vontade. Sabe o que eu acho legal disso tudo que vocês estão falando? E aí eu entro um pouco no meu trabalho, né, como empresária. A parte mais legal de tudo isso é poder costurar com o clube e, no caso, a federação, junto com o jurídico, né? Ou seja, plano de carreira. Qual é um dos trabalhos de um empresário, né? Desenhar o plano de carreira do atleta. Então, se a gente está falando no caso de uma atleta feminina, vamos começar aí, só para a gente pegar uma média, a partir dos 15 anos, né? Sub-15, que é a primeira categoria oficial do clube. No sub-15, até quando você pretende jogar? Vamos desenhar sua carreira. Então, nesse desenho, vamos dizer que essa atleta fale, eu quero jogar até os meus 35 anos. Legal. Então, a gente já tem aí o período da carreira dela que a gente vai desenhar. Obviamente que existem aí as variáveis que não estão no nosso controle, mas entendendo que hoje, se você quer ter um filho, a gente consegue planejar, obviamente que existem aí coisas que acontecem que não estão muito no nosso controle, mas vamos tentar desenhar isso. Você vai querer ter um filho antes ou depois de encerrar sua carreira? Porque você vai trazendo consciência para o atleta. E aí, qual é o trabalho do empresário? Trazer essa luz para que ela tome a melhor decisão, né? Então, assim, você vai querer ter depois? Então, talvez um assunto que hoje está na moda, né? E aqui estamos em mulheres falando. Então, você já quer congelar óvulos antes disso? Não, você quer ter filho antes? Então, legal, o clube hoje ele te dá toda essa segurança para você ter e tal. Então, o que você vai precisar fazer um ano antes? A gente vai ter que avisar o clube, a gente vai ter que, para o clube ter a oportunidade de contratar um outro atleta.
Enfim, eu acho que o desenho do plano de carreira, quando eu falo ali que ele pode ser costurado com todas as partes, é exatamente para isso. Muitas vezes, essas variáveis que não estão no nosso controle, vamos supor que uma atleta, ela desenhou que ela queria ter filho na idade tal, mas aí veio uma lesão. Então a gente vai ter que recalcular a rota para que no ano seguinte ela volte à atividade e depois ela consiga engravidar. Ou no meio disso tudo teve uma separação. Enfim, eu acho que é muito legal a gente conversar isso e mostrar como é importante o nome do planejamento. Eu acho que esse é um dos grandes papéis de um empresário de futebol, ainda mais a gente lidando, obviamente, com o gênero feminino, que tem esse desejo, como a Cris muito bem colocou, que nós somos as únicas capazes de criar a vida. Óbvio que a gente precisa aí de uma sementinha para que isso aconteça, mas que a gente pode, sim, planejar e trazer essa consciência para os atletas, para que elas consigam ver qual é o melhor momento de eu tomar essa decisão. Foi o que eu fiz, Stephanie. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu me planejei, eu pensei, e aí, o que eu quero? Né? O que eu quero para minha carreira? Que momento eu quero? E aí, eu quero ser mãe, não quero? Na dúvida, chegou uma certa idade, eu falei, bom, vou congelar meus óvulos. Mínimo, vou me prevenir, tá lá, enfim, na hora que despertar isso, eu tenho condições. E realmente é isso, falta muita instrução para as meninas em diversas questões financeiras, a assessoria, é isso que eu falo. Por isso, hoje estão surgindo diversos empresários que se dizem empresários, né, se dizem assessores, enfim, no universo do futebol feminino, e a gente tem que ter muito cuidado, porque você é empresário, o que você realmente dá? Você dá o quê? Você dá chuteira para o atleta? Você está dizendo que é empresário que você dá chuteira? Você tem que prestar uma assessoria real, você tem que preparar teu atleta. O empresário não é, tipo, na hora boa só, você tem que preparar esse atleta para que ele não te dê problemas também durante a carreira. Então, você tem que ter ajudar, instruir. Muitas meninas vêm, sei lá, do Piauí, lá, sabe, de lugares que a gente nem imagina e saem muito cedo, gente. Os atletas saem com, às vezes, 11, 12, 13 anos, e as meninas agora começam também a migrar com idades parecidas, similares. Então, você precisa ter preocupação. Essa menina está longe da família. No masculino, ainda, muitos vêm com a família, sei lá, mora em condições precárias, mas no feminino, muitas vezes acontece que não. Entendeu? Então, essa menina está aqui, isolada, longe da família, e muitas vezes sem instrução nenhuma, não teve ali um acompanhamento, educação. Então, a responsabilidade de todas as partes é ter isso. A gente tem aqui um programa que até esse ano eu quero aprimorar, de oferecer palestras para as meninas, ter um acompanhamento, oferecer, sabe, trazer profissionais que possam instruir elas de diversas formas. A gente tem ginecologistas maravilhosos, mas mais importante é inserir os pais nessa discussão também. Para essas meninas, a gente tem que inserir os pais nessa discussão. Thaís, até vou pegar esse gancho também, Raquel e Stephanie, em quanto é importante informar, o quanto é importante mostrar qual é o caminho correto. Aí elas optam e realmente, menores, os pais, hoje até por conta do Corinthians, nós tivemos uma palestra ontem, vamos ter mais uma, então tem palestras no mínimo de 3 vezes por semestre, para as categorias de base, e tem para as adultas também, então é muito importante informar. E a Thaís falou, olha, migra as atletas menores aqui do Piauí e tal, mas nós também estamos fornecendo atleta para o exterior, que vai sem conhecimento nenhum, e aí onde entra um empresário, um assessor que aqui dentro deu a chuteira e fez uma negociação para ela ir ganhar um dinheiro, porque lá fora se usa muito essa formatação, eu dou um valor, principalmente valores de salário, e elas vão, só que elas não conseguem nunca mais nem voltar e pedem ajuda. Eu tive atletas, e a gente sabe, são casos até muito que foi embora e não conseguiu voltar adequadamente, que voltou correndo, que não conseguia fazer cirurgia lá, não conseguia o cara que levou. Então, assim, falta informação jurídica, falta informação como você falou, falta estrutura, falta muita exatamente. E assim, não são as atletas, a Stephanie agora pode falar mais categorias de base. Hoje, e como eu disse para vocês,
o Corinthians está implantando, eu vou colocar a categoria de base para realmente ser referência. E eu vejo o quanto é dificultoso informar, passar conhecimento. E por isso que eu envolvo psicóloga, hoje nós temos assistente social, nós temos educadora, nós temos um parceiro que nos dá um ensino bom, mas nem sempre essas atletas têm condições de estar no ensino bom, porque não acompanha, tem uma deficiência. Nós somos os gestores, é bem como a Thaís falou, nós temos que nos preocupar. Não é simplesmente vamos colocar e está tudo certo. Nós temos que informar. Isso é toda a conduta e todo o crescimento da própria geração, né? Nós temos as meninas mais antigas, as mais velhas, são as profissionais, e tem as mais novas, mas essa preocupação é constante. Então, as leis, vocês, a parte, né, de legislação, que tem todo o conhecimento, é importante. De repente, aquele clube, hoje eu tenho um suporte, eu sou Corinthians, eu tenho todo um suporte, mas aquele clube menor não tem, e ele não é visto por outros. O pessoal quer passar onde o clube é grande, está sendo visto, mas e onde? Quantas e quantas vezes o pessoal vem me procurar psicólogo para dar palestra, voluntário, ou a parte de assessoria para a parte de advogacia? Eu falo, olha, o Corinthians não precisa nesse momento, mas eu indico outros clubes, aqueles que não têm conhecimento e querem entrar num cenário do futebol. Esse sim precisa de conhecimento e de todo atuar corretamente, porque eles podem denigrir tudo que nós estamos fazendo, tudo que a Thaís, a Stephanie, tudo que eu estou fazendo, eles podem denigrir, porque eles vão colocar atletas sem conhecimento, vão fazer o pior, e aí vai para o mercado o quê? O futebol feminino só dá prejuízo. O futebol feminino, que é uma realidade, não é um bom cenário. Olha como elas reclamam. Então, é isso. O conhecimento é tudo, tá? Meninas, vou pedir aqui a palavra para saudar e cumprimentar o doutor Elias de Paiva. Ele fala que ele é advogado e até dezembro de 2021 ele era presidente da comissão organizadora dos campeonatos de futebol da CASP OAB São Paulo, onde implantamos o futebol feminino no calendário oficial de eventos esportivos da entidade, que foi muito bom, muito gratificante e atuante às advogadas, que elas estão muito animadas com o futebol feminino. O Guilherme, ele dá boa noite a todas, e aí ele faz uma pergunta aqui, ele fala assim, será que o fator da maternidade não é uma questão que deve impulsionar contratos mais longos? Até porque congelar os óvulos tem um custo significativo. O que vocês pensam? Eu vou começar, tá? Eu acho que, assim, o contrato ser mais longo, eu acho que aí envolvem aspectos jurídicos, né, de prazo mesmo de contrato, mas eu acho que ele pode dar licença, né? Então, a partir do momento que a atleta tira a licença, digamos assim, o contrato dela é congelado, vamos assim dizer, né? Então, ele passa a não contar, então não quer dizer que ela pode ter a prorrogação do tempo da licença desse contrato. Então, eu acho que nesse ponto, vamos dizer Por isso que você fala do planejamento, porque é um preparo prévio para aquilo, né? Exatamente, até porque, bom, se a gente fica grávida, a gente não consegue exercer as atividades, se fosse em outra profissão a gente conseguiria, né? Como são atletas, aí não, porque isso pode, obviamente, colocar elas em risco, elas e o bebê. Mas eu acho que é uma questão totalmente ajustável, negociável, e vamos falar, isso acontece muito no masculino também, a gente tira a maternidade como tema, mas quantas outras variáveis também não impactam nos contratos dos atletas masculinos, né? Diversas. O que a gente mais vê, por exemplo, são as lesões, e aí o atleta nem tem o contrato dele congelado, suspenso, nada disso, e muitas vezes ele é prorrogado. Então eu acho que isso daí é totalmente adaptável às questões da maternidade, por exemplo. Eu acho que a questão de congelar óvulos, a Thaís que fez esse procedimento pode dizer que realmente é caro, mas eu acho que a gente também tem a oportunidade de ser um tema válido para que a gente consiga parcerias para que isso não seja tão custoso para essas mulheres. E, ao mesmo tempo, eu falo um porém. Acho difícil também elas terem essa maturidade, e aí eu me coloco no lugar, eu talvez com 20, 21, não
precisaria fazer isso nesse momento. Mas eu acho que a gente começa a amadurecer essa questão já, vamos dizer, num momento de quase fim de carreira, né? De metade para fim de carreira, que aí é quando a mulher já está com seus, sei lá, 28 anos, indo para os 30. E aí eu já acho que, nesse momento da carreira, a tendência é que ela tenha construído algo que ela consiga se planejar financeiramente, tem a ver com planejamento. Se isso vai estar dentro do seu planejamento, desde os seus, por exemplo, 24 anos, já comece fazendo uma reserva, para que ao longo do tempo você chegue nos seus, por exemplo, 29, 30 anos e você já tenha condições para executar tal procedimento. Por isso que eu falo, planejamento de carreira independe do gênero e é fundamental para o sucesso de todos, da atleta, do clube, do empresário, das federações, de todo mundo que faz parte do futebol. Deixa eu só fazer um comentário, por isso que eu sou fã da Stephanie. É fácil, é rápido, ponto, sabe? É claro. Obrigada, Stephanie, é isso daí mesmo. Tem que ser muito esclarecida. É fácil. É isso, né? E assim, sei lá, um iPhone hoje custa R$7.000. Um atleta profissional hoje em dia parcela muitas coisas em milhares de vezes e não é diferente. Hoje tem diversas condições para se fazer esse tipo de procedimento, enfim. Acho que já não é tão caro quanto era, não é barato, obviamente, mas eu acredito que com o planejamento as meninas tenham condições, sim. Eu tenho certeza que ela já é uma atleta diferenciada se ela chega a essa conclusão e tem essa instrução, né? Então, tenho certeza que também ela tendo um bom acompanhamento, uma boa assessoria, ela vai ter esse planejamento se conseguir se organizar para fazer isso. Meninas, tem uma Adriana Maria, ela fala que isso daqui era até uma pergunta no início que a Stephanie fez. Qual é o nosso público? Veja como é misto, Steph. Ela fala que lá em Chapecó, Santa Catarina, temos esses acompanhamentos. Nossa missão aqui é primeiro formar um cidadão de bem e depois um atleta. É aquela velha história do esporte ser utilizado como ferramenta de inclusão social, né? É o que a gente conhece e é o que várias pessoas aplicam. E veja só, nós temos advogados, nós temos aqui fãs, né, das atletas, nós temos pessoas que têm amor ao esporte, esportistas, enfim, é isso. Mas todos com um cunho de aprender um pouco mais, de ouvir essas histórias de vocês, que é o que nos norteia, que motiva tantas outras pessoas, e saber que é isso, né? Que o esporte, ele realmente muda vidas, né? E a responsabilidade de todos vocês que trabalham com esporte e com atletas, porque é o que a gente falou também aqui, a saúde mental, as expectativas, né? A gente trabalha, vocês têm crianças, adolescentes, então, assim, tem que dosar muito e tem que ter muito cuidado, muito zelo, né? Porque é uma linha muito tênue, né? A expectativa da frustração. Então, ele é utilizado como inclusão social e as expectativas são criadas, não só o próprio atleta cria as expectativas, mas a sua família também, né? É o entorno, é o que a Stephanie fala. Então, se não cuidar desse nicho, os efeitos, as sequelas, elas podem ser desastrosas na vida daquela pessoa, né? É uma responsabilidade muito grande de todas vocês, de gestoras, de empresária, enfim. Eu achei o tema muito interessante, a ASP me convidou para a gente, em nome do Instituto, presidente do Instituto que sou, primeira presidente mulher, nosso Instituto tem 21 anos, fará agora 22 esse ano, e eu me dedico já para o desporto há alguns anos, sou advogada, trabalho em alguns tribunais, enfim. Mas eu gosto dessa parte boa aqui, que a gente vem não para aplicar penalidades em ninguém, nem julgar infrações, mas para falar sobre, para fomentar o DD, para ouvir essas histórias, né, extremamente incentivadoras e de mulheres que vocês abrilhantam não só a nossa noite, mas motivam, criam essa expectativa na vida de tantas outras pessoas que estão nos assistindo, né? De pessoas que têm expectativa de atuar na área, que sabem que existem dificuldades, mas que
vocês estão lutando para essas conquistas chegarem, né? Não só a profissionalização da modalidade feminina, futebol feminino, mas o espaço da mulher, as garantias mínimas dos seus direitos, né? O direito de arena, que foi o que a Cris falou, que existe uma necessidade de regulamentação, enfim. A gente fica muito feliz. A vida das mulheres, como esse mês todo mundo fala, e é um mês da mulher, né? Deveria ser todos os dias são dias nossos, mas é um mês que a gente pega para homenagear e lembra os tempos de lutas, né? E de conquistas. Então, assim, que bom que a gente tem bastante conquista para falar. Ainda tem muitas outras por vir, mas esse momento é um momento que eu acho que é especial, né? Que está tendo a mudança, ainda que tenha tido aí uma fase de frustração, Thaís, que é o que você disse há pouco tempo atrás, que ainda exista desigualdades de remuneração, mas todos os dias a gente acorda, a gente luta e a gente tenta se equiparar nesse mundo, né, que é bem masculino, mas que a gente faz ali por onde a gente se coloca e a gente se impõe, com toda delicadeza possível, mas a gente faz isso. Meninas, a gente vai caminhando aqui para os últimos minutos do nosso encontro. Está sendo muito prazeroso, por mim eu ficaria por muitas outras horas, mas eu vou passar a palavra na mesma ordem para as considerações finais de vocês. Thaís, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a pauta que vocês trouxeram, é de extrema importância. É muito bacana que a gente tem cada vez mais mulheres atuando em diversas faces aí do futebol. É maravilhoso ver isso. Eu sempre falo que quando eu cheguei aqui na federação, eu tive uma surpresa muito bacana, uma surpresa muito agradável, que foi ver a quantidade de mulheres que a gente tem aqui dentro trabalhando, né, em cargos de diretoria, enfim, cargos que realmente fazem as coisas, né, a engrenagem seguir girando aqui. Então é maravilhoso. Enfim, é muito gostoso falar sobre o que a gente faz e poder seguir trabalhando com futebol. Então, agradeço aí, espero que todos tenham gostado. Quero aproveitar aqui para fazer um convite para vocês. A gente, dia 8, a gente fez um webinar bem interessante, está lá no YouTube da Federação Paulista, quem tiver interesse em assistir. Tivemos participações super interessantes lá de líderes nos seus setores, e a gente está lançando um programa de liderança feminina no esporte, né? A gente tem esse programa que tem dois anos que acontecem, e esse ano a gente vai fazer um programa pesado, um programa muito forte com líderes no mercado do futebol de diversos setores, aí, desde grandes marcas, e o que a gente quer é trazer mais mulheres para dentro do futebol. Então, você que tem vontade, que quer entender, quer aprender mais e quer migrar para o futebol, ou já atua no futebol, pode vir conhecer o nosso programa, que vai ser muito bacana. Então, faço um convite para todas vocês aí que venham conhecer esse programa. Uma boa noite e obrigada, Raquel. Obrigada. Nós aqui. Cris, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço, né? Eu acho que o respeito que nós estamos tendo, nós mulheres, independente de qual é a sua profissão, mas nós mulheres de falarmos um pouco de cada, né, do que realmente faz e do que gosta de fazer e fazer o seu melhor. Então, agradeço esse espaço, agradeço ao AB, agradeço vocês, intelectuais, tá? Porque eu admiro muito. Eu sei, a minha família toda fala que eu só não me formei, né, não fiz direito, comecei, mas não terminei, mas agradecer esse espaço, é importante que vocês saibam, é importante que se fale, e fale o bem, porque crítica nós sempre temos, mas que fale e vocês todos tenham conhecimento do que é o cenário, nós que estamos nos bastidores, não no campo, dentro do campo, né, onde é visto, mas que nós estamos nos bastidores e o que fazemos para isso e o que podemos até melhorar com essa troca de ideias. Então, agradeço a todos aí as perguntas, as dedicações e as minhas colegas, Stephanie, Thaís, e agora você, né, Raquel, que nós nos aproximamos e, se Deus quiser, vamos fazer um grande encontro de mulheres falando de mais futebol. Obrigada.
Obrigada, Cris. Conte conosco, comigo, com o IBDD sempre. Esté, vamos lá. Adorei estar aqui com todas vocês, é sempre um prazer, uma honra dividir um pouco do nosso dia a dia, de como que funciona esse mercado que é tão apaixonante. Eu sempre falo que eu me tornei de fato uma apaixonada e cada vez fico mais, e que a gente possa transmitir isso para vocês, e ter sempre muitas mulheres competentes e merecedoras de trabalharmos juntas. Eu acho que é muito gostoso quando a gente pode unir forças e formar aí um time de grandes mulheres. Então, eu agradeço muito a participação aqui no evento, deixar o meu beijo grande para você, Raquel, Thaís, Cris, é sempre bom estar com vocês. Beijão. Eu queria aqui só fazer uma última leitura. A Renata Santos disse o seguinte: as mulheres ficaram bastante contentes com o conteúdo da noite. E ela fala o seguinte: olá, eu adorei toda essa troca de experiência. Trabalho num fundo de investimentos e fizemos algumas operações de futebol. E sou a única advogada mulher na empresa. Fiz a primeira operação e gostei muito do tema. Tive que aprender mais sobre os atletas. E agora gostei de ver as mulheres atuando. Gente, quando eu falo que vocês são inspiradoras, são mulheres inspiradoras, não é à toa, vocês estão vendo os relatos aqui. Fico muito feliz de poder compor esse painel, de ter aqui a honra de conduzir esse trabalho. Agradeço novamente o convite aqui, na pessoa do Eduardo e da Ângela, o presidente da ASP, doutor Mário, enfim, a todos que nos apoiam no Instituto, ao Felipe aqui da técnica, a Tabata, que eu vejo aqui também. Esté, obrigada pela sua presteza, disponibilidade, bom humor de sempre. Thaís, muito obrigada. A conheci há pouco tempo, mas assim, já virei fã. Parabéns pela sua trajetória, viu? Sua posição aí hoje, ela é honrosa, mas ela é um resultado de tudo que você plantou, merecimento, e isso nos inspira. Cris, você já é famosa, né? Então, sem muitas... Assim como a Stephanie, você já tem uma legião, até o povo de Dublin vem aqui para ali, de prestigiar. Então, assim, gente, muito obrigada pelo bate-papo. Espero poder contar com vocês outras vezes. E, olha, fiquei muito feliz em poder conduzir essa mesa. Gente, assim a gente vai encerrando aqui esse webinar de atuação das mulheres no futebol. Prometo que nós traremos tantos outros assuntos e sigam estas mulheres inspiradoras nas redes sociais, que vocês vão conhecer um pouco mais do conteúdo dos do dia a dia delas aí. Obrigada, ótima noite, um beijo no coração de vocês. Até mais, brigadão. Tchau, tchau.